Graça e paz, boa noite. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma breve mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Se a voz embargar, a minha água chegou, mas é porque a mensagem que eu trouxe hoje vai ser em meio a um testemunho que eu vivi e eu ainda carrego alguma dor da saudade e um pouco, né, de sentimento de, não vou dizer de tristeza, mas acho que mais de saudade mesmo. Mas vocês vão entender. O título da minha mensagem é O Amor de Deus Constrange. Quem puder estar acompanhando comigo, é apenas um versículo que eu vou estar lendo, está lá em 2 Coríntios 5,14. Possam estar abrindo suas Bíblias ou o aplicativo pelo meio do celular. Que diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que morreu por todos nós. Logo, todos morreram. Aqui Paulo, né, ele estava ali fazendo seus ensinamentos à igreja de Corinto. E essa mensagem, para ser mais específica, esse tema dessa mensagem, o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estava dentro do carro, em meio às muitas lágrimas, onde ele colocou este tema ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês que eu estava voltando de Cataguases, dentro do meu carro, ainda em meio à estrada, enquanto ele ministrou ao meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês, que ficou bem forte para mim. Para vocês entenderem um pouco mais, eu não sei se aqui todos sabem, porque eu sou um pouco reservada, mas eu não tenho mãe, já tem uns 7 anos, 8. E não muito tempo eu perdi o meu pai, para ser mais exata, no dia 9 de junho, agora, domingo. E eu estava em casa me arrumando para o culto e meu telefone estava carregando lá embaixo e eu na função, arruma Esté, Marquinhos arruma. E eu estava no espelho me arrumando e aí eu escutei o meu telefone chamar. O meu telefone, quando toca, ele avisa quem está falando, quem está chamando, quem está ligando. E eu escutei assim, chamada do tio Paulinho. Meu tio Paulinho mora em Cataguases. O meu pai morava em Cataguases. E ao momento que eu escutei aquele nome dele, algo falou dentro de mim: seu pai morreu. Mas a gente confiando, o Marquinhos estava subindo com o telefone. E aí meu tio falou assim: olha, seu pai está passando mal. E meu pai mora com meus avós. Minha avó 96 e meu avô 99. Então, assim, não tinha como eles fazerem nada. E aí eu falei assim: não, eu vou acabar de me arrumar aqui e estou indo. E assim, acabei de me arrumar, arrumei as coisas que talvez fosse necessário eu passar aquela noite com ele no hospital. E fui para dentro do carro. Aí, chegando no carro, o meu pai... Não sei, eu já falei isso aqui outras vezes, mas creio que tem pessoas aqui que não me conhecem. Meu pai, ele era esquizofrênico e ele não aceitava o seu diagnóstico, quanto muito menos o seu tratamento. Então, o jeito de cuidar dele era através de suco, café, alguma coisa dissolvido para ele poder tomar. Então, quando eu entrei no carro, eu falei assim: Espírito Santo, falei, Deus, o Senhor conhece o cenário. E eu confio em Ti. Então, eu não sei o que o Senhor está preparando para mim quando eu chegar lá. Mas, seja o que for, já vai trabalhando no coração e na mente dele, para que quando eu chegar lá, pelo menos ele aceite a nossa ajuda,
para poder a gente socorrer ele e levar ele para o hospital. Porque era muito difícil. Meu esposo está aqui, Marquinhos, sabe, meu pai era muito complicado, não aceitava nem a doença. E se a gente falasse em médico com ele, uma vez nós fomos socorrer a minha avó também. E quando o SAMU chegou até dentro da casa, né, os enfermeiros chegou dentro da casa ali, dentro do quarto da minha avó, a hora que ele viu aqueles enfermeiros, meu pai sumiu. Sumiu daquele lugar, você não achava meu pai. Mas, em meio a esse trajeto, quando nós chegamos à frente da casa da minha avó, o SAMU já estava encostado, né, na calçada. E o Marquinhos ainda falou assim, que bom, graças a Deus, pelo menos conseguiram, né, assim, fazer o socorro e não ficaram esperando a gente até a gente chegar aqui. E quando o Marquinhos entrou dentro do carro, dentro da garagem com o carro, havia descendo na escada uma conhecida da família, uma amiga. E o Marquinhos perguntou assim, e aí, como que tá o Davi? E ela falou assim, o Davi acabou de falecer. E eu já saí do carro desesperada, subi na escada e gritando, quero meu pai, eu quero meu pai, eu quero meu pai. Cadê o meu pai? E eu me deparo com o enfermeiro e o meu irmão mais velho na porta. Eles não deixaram entrar, ele me abraçou, tentando me acalmar, e eu tentando me acalmar. E aos meus gritos, eu olhei para ele e ele falou assim, calma, porque agora não há nada mais que a gente pode fazer. E eu me acalmei, e assim que eu me acalmei, ele falou assim, você realmente quer entrar? Você quer vê-lo? Aí eu falei assim, sim, eu quero vê-lo. Então deixaram eu entrar. E eu ali sentada, perto dele no chão, fazendo um carinho nele, falando com ele, pai, eu só quero que o Senhor descanse. Descanse. Você fez seu papel. Você deixou 3 filhos criados, 2 netas que te amam muito. Apesar do jeito dele, o meu pai, ele era dado. O que era dele não era dele, era dos outros. E ele sempre deixou um legado pra gente de amor. E aí, eu ali, sentada, olhando para aquela cena, fazendo um carinho nele, eu cheguei a pensar, eu não vou te falar se eu falei, porque eu nem lembro se eu cheguei a falar, mas eu cheguei a pensar, Senhor, eu não sou capaz de trazê-lo de volta à vida, mas eu acredito num Deus que é capaz de ressuscitar o meu pai. E enquanto eu pensei aquilo, eu lembrei de uma ministração que a pastora fez, em que ela pediu para que viessem à frente e nós intercedemos por alguém que estivesse enfermo ou nós mesmos. E naquela noite o Espírito Santo me trouxe forte a vida do meu pai. E com todo o meu coração eu pedi ao Senhor, Senhor, cura o meu pai. E aquela oração, naquele momento, foi resposta de Deus para a minha vida. Porque muitas das vezes nós achamos que a cura é aquilo que a gente quer que Deus faça. A gente pede algo achando que Deus vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Mas eu creio que Deus curou o meu pai. E nós vemos ali, né, o cuidado de Deus com a vida de todo mundo, desde aquele momento, porque meu pai, como ele era esquizofrênico, ele andava muito, ele não parava dentro de casa, não parava, o tempo inteiro andando. Esses últimos tempos que ele não estava saindo tanto, por conta de que acho que já estava sentindo, né, que algo de errado estava acontecendo com a saúde dele. Mas até nisso Deus cuidou. Levou ele em momento em que ele estivesse na casa dele, na cama dele, ao lado de quem amava ele. E é esse amor que nos constrange. E em meio a esse sofrimento todo, quando nós chegamos, como a gente, né, no nervoso, no momento, aí foi a casa da vizinha. E aí, quando traz a Esté de volta, que eu me deparo com ela, ela fala assim, mamãe, por que você está chorando? Eu até comentei com os pastores. E eu falei assim, porque o vovô, eu na minha ingenuidade, tentando explicar para ela, porque o vovô morreu.
o vovô agora vai morar com o papai do céu. Ela olhou para mim serinha e falou assim: mamãe, mas na Bíblia não está escrito que Jesus vai voltar? Então você vai encontrar com ele de novo. Você não precisa de ficar chorando. E ali eu tive a certeza que a única certeza que nós temos não é a morte, e sim que Deus nos ama incondicionalmente. E aí, assim eu identifico, né, o que Paulo traz no início desse capítulo, para que nós lembramos que as nossas vidas nessa terra são temporárias. E fico me perguntando: será que eu realmente estou preocupada em viver na eternidade? Será que eu realmente estou desapegada a este corpo, a esta casa terrena? Será que eu realmente tenho a certeza de que através do Espírito Santo eu tenho a garantia de que eu estarei com Deus numa morada eterna? E aí, sobre a visita que eu fiz aos meus avós, vou voltar ao título da mensagem. Eu cheguei pouco tempo depois lá na casa dos meus avós, e quando eu me deparo subindo as escadas, já estava cômoda, móveis do meu pai, tudo ali já se desfazendo. Subo as escadas, entro no quarto dele, já estava pintando, porque o meu pai, ele tinha sua parede, as 4 paredes, eu não me recordo muito, mas eu acho que o teto não, mas todas as paredes escritas de versículos de cima a baixo e algumas orações em línguas. Então eles estavam pintando porque aquilo trazia sofrimento para os meus avós. E eu saí dali forte, porque os meus avós precisavam da minha força naquele momento. Mas quando eu entrei ali dentro do carro, foi o momento onde eu me senti vulnerável e conversando com Deus. E eu comecei a chorar, porque a saudade aperta e ver aquilo tudo ali, a cama dele, sabe? O cantinho dele ali se desfazendo. E aí a gente fica pensando assim: gente, a gente não é nada. A gente não é nada. E eu chorando. E só chorando. E aí, eu já não aguentava mais, pensando naquilo tudo. E eu ficava assim, desolada, porque a saudade fica. Ele tinha o jeito dele, mas todos os dias ligava pra gente, preocupado com o jeitinho da cabeça dele, mas preocupava com a gente, com os filhos, sempre brincava com a gente: vai ter mais filho não, né? Coloca mais filho para sofrer no mundo não, mas porque meus pais eram separados, então eu acho que ele tinha um medo que acontecesse isso, né, com os filhos, e do jeitinho dele, ele falava, né? E aí, quando eu estava vulnerável, eu senti um amor tão grande, mas tão grande de Deus, que eu me senti constrangida de estar chorando. Mesmo que eu sabia que eu estava chorando por saudade que eu ia ficar. Mas o Senhor cuidou desde o início, quando Ele queria recolher o meu pai. Então, todas as coisas que aconteceram naquele momento, quando eu me lembrei, eu me senti constrangida. Eu falei: quanto amor! Que amor é esse que nos constrange ao ponto de que a gente não tem palavras. A gente só consegue sentir. Atualmente, o meu pai, ele não frequentava nenhuma igreja cristã. Por conta do jeito dele, por causa do vestimento dele, porque o meu pai, do jeito que ele estava, com a calça rasgada, com o pé sujo, com chinelo, às vezes sem banho, ele apenas queria ir para a casa do Senhor. E quando ele chegava lá, às vezes as pessoas não compreendiam esse jeito dele, e ele foi muitas vezes, retirado do culto.
por alguns pastores. Ele foi expulso da casa do Senhor. Então, lá em Cataguases, ele morava ali na Praça Santa Rita, perto da igreja Santa Rita da Capela. E ele frequentava lá. Ele até brincava muito com o Marquinhos, falava com o Marquinhos que lá dentro ninguém passava a mão na cabeça dele. E então, ali ele era conhecido por todo mundo. Ele sentava ali e a sua vida gerou um lindo testemunho. Eu consigo ver que a sua vida gerou um lindo testemunho. Em meio ao velório, entra uma senhorinha já de cabeça branca. Ela não conhecia o meu pai, ninguém da família conhecia ela. Mas ela chegou e falou comigo assim: eu tinha que vir aqui. Eu não conhecia, não tive o privilégio de conhecer o seu pai pessoalmente, mas através da vida dele, muitas pessoas conheceram a palavra do Senhor. Porque o meu pai, até mesmo aquele que não tinha muita intimidade com ele, era raro você escutar alguém que não havia recebido como presente uma Bíblia. Porque ele falava que enquanto ele tivesse dinheiro, ele iria comprar Bíblias e ia espalhar pelo mundo inteiro. Podia faltar tudo na casa da pessoa, menos uma Bíblia. E aí o Espírito Santo consola aos nossos corações, ao coração da família, porque ele cumpriu o ID. E nas primeiras páginas da Bíblia, ele sempre escrevia algo sobre o Espírito Santo. Geralmente ele colocava assim: Deus Santo, Deus Filho, Deus Pai. Sempre alguma coisa sobre a palavra em si, às vezes alguma mensagem. Quantas vezes ele me ligava, às vezes de lá, falava comigo alguma coisa que eu estava passando aqui, e às vezes a gente achava, né, pela cabeça não funcionar direito, né, você poderia questionar e tudo, mas quantas vezes ele foi resposta de Deus para a minha vida? Quantas vezes ele foi usado? E eu creio que ele foi usado na vida de muitas e muitas pessoas, através do Evangelho, através da Bíblia. E em meio à morte do meu pai, eu percebi esse amor de Deus. Um amor que te deixa sem palavras e te faz sentir constrangido. Um amor que você não consegue reclamar de nada. Você só sente ele. E ele te preenche de uma tal forma que você só consegue sentir. É inexplicável. É uma forma tão especial que nada que eu fale aqui para vocês, eu vou conseguir expressar o tamanho desse amor que Deus tem pelas nossas vidas. Um amor que ele é suficiente para sarar qualquer ferida, te libertar de qualquer que seja a prisão. É um amor que limpa, que purifica. Um amor que, hoje eu entendo, você pode estar dilacerado por dentro, sem vontade de fazer nada, mas ele te impulsiona a seguir e a fazer a vontade e viver o propósito dele. É esse amor que é incompreensível aos olhos humanos, porque é um amor de cruz, um amor sacrificial, sem orgulhos, sem julgamento. Eu sou uma pessoa, a antiga Paula e mais ou menos ainda, que gosta de ter toda a situação sob controle. Sou muito controladora, quando às vezes acontece alguns imprevistos, a gente fica meio assim, gosto de rotina, gosto das minhas coisas organizadas, gosto de ter tempo para programar as minhas coisas, de fazer as coisas. Mas depois que eu entreguei a minha vida para Cristo, hoje eu enxergo e consigo entender que o controle da minha vida está nas mãos dele. E eu não vivo mais para mim, eu vivo para ele.
exclusivamente para Ele. É Ele quem está no controle. Mas quando nós vemos igual a situação da vida e da morte, quando nós nos deparamos com essa situação em que nós não temos o controle, aí nós entendemos que o controle da vida está nas mãos do Senhor. E a nossa vida jamais deve estar no nosso controle, mas sim o controle nas mãos dele. Agora eu entendo que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E então quando eu digo, Senhor, o Senhor está no controle, aí é Ele que me direciona, é Ele quem diz o sim, é Ele quem diz o não e o amém. E eu entendi que esse amor, mesmo em meio em sofrimento, Ele te molda, te limita e te exorta por amor à sua vida. Mas nós só entendemos isso de fato quando nós venhamos passar por essas situações. Porque falar a gente fala, né? Quando vem uma situação difícil, não esquenta minha cabeça não. Deus está no controle. Mas será que realmente Deus está no controle da sua vida? Será que realmente o seu eu, a sua vontade não está permanecendo? Será que você realmente sentou na direção ali da sua vida, tirou as mãos e falou, Senhor, o controle é seu? Isso me faz refletir, porque enquanto eu não conhecia Jesus, eu tinha desculpas. Agora que eu conheço, eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim e para a sua vida. Então vale a pena você sentar, tirar a mão do volante e deixar. Senhor, controla para mim. E em meio a essa situação, me pego pensando e refletindo, como que pode eu conhecer a palavra, viver a palavra, e quando vem um momento de perda, eu esquecer que existe um Deus que está cuidando, que me ama e que está no controle. E essa situação, ela revela quem eu era quando não conhecia Jesus, quando eu não tinha propósito de vida, e me faz ser grata, por quem Deus está me tornando através do seu amor. E amor esse que atraiu Moisés em meio à sarça, que ouviu a oração de Ana, que permitiu que José fosse lançado no poço e que permitiu que Satanás trocasse na vida de Jó. Mas esse amor é o amor que te entrega uma promessa, como fez na vida de Ana, que te faz governador, como fez na vida de José, e que restitui tudo aquilo que você perdeu, como fez na vida de Jó. Se você olhar para a vida de Jó, aquele que perdeu tudo e não tinha motivos nenhum mais para continuar, mas ele permaneceu fiel. E através da vida de Jó também nós conseguimos ver esse amor que nos constrange. É difícil amar a Deus nos momentos difíceis, mas na alegria, na euforia, na felicidade, é muito fácil você dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu faço o propósito dele, eu sigo o propósito dele. Em meio à dor é muito difícil. Vocês acham que eu queria estar aqui agora neste momento com o microfone na mão? Quem me conhece bem sabe que não. Ficaria ali, escondidinha, quietinha, na minha. Mas eu entendo que existe um propósito maior do que o meu querer, do que a minha vontade, do que a minha tristeza. Existe um Deus que cuida de mim, da minha vida, mesmo no luto.
Não só na minha vida, mas na sua vida também. Mesmo na perda, mesmo nas aflições, mesmo na tristeza, mesmo na angústia, mesmo em momentos difíceis, assim como o pastor falou aqui. Deus está cuidando da minha e da sua vida. Sempre. Ele sempre está cuidando. O amor de Deus que nos constrange. Porque esse amor que alcança um lugar no nosso ser, que te faz levantar e caminhar. E nos mostra que nós podemos romper e ir muito além daquilo do que nós achamos que somos capazes. Porque quem capacita é Ele, quem direciona é Ele, quem dá o chão é Ele. E esse amor que me mostrou que na minha tristeza Ele lapida, nos momentos difíceis Ele nos aperfeiçoa, na tristeza nós somos fortalecidos, e na nossa fraqueza é onde nós vemos a glória de Deus resplandecer. Porque em meio a tanta dor e sofrimento, pregado em uma cruz, declarou o seu amor pela minha e pela sua vida. Paulo fala aqui no capítulo 5 aos Coríntios sobre a importância da obra reconciliadora de Cristo e da esperança da ressurreição e da vida eterna que nos aguarda. É um chamado para viver como novas criações em Cristo e sermos embaixadores da reconciliação no nosso mundo ao nosso redor. É entender que tudo é por Ele e para Ele. Não é só dizer, mas viver o sacrifício de cruz. Mesmo com a doença do meu pai, ele entendeu a missão. Eu não tenho dúvidas que poderia ser a pessoa que ele menos tinha intimidade, mas a palavra do meu pai sempre era o amor de Deus, a verdade da palavra, a seriedade da palavra. A oportunidade que o meu pai tinha, ele falava do Senhor, da palavra dele. Era uma criatura incrível. E ele fazia, como eu disse no início, o ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sei se você entrou aqui essa noite com alguma dúvida ainda do amor de Deus pela sua vida. Não tenha dúvidas. Eu te convido essa noite a tomar a sua decisão mais acertada que você pode. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus te convida para ser um embaixador de Cristo nessa terra. E eu finalizo aqui agora repetindo as palavras do apóstolo Paulo, no versículo 20 e 21, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus fez o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu não contei esse testemunho aqui para te emocionar, para te comover, para te fazer chorar. Não. Eu te contei esse testemunho aqui agora, o que Deus fez na minha vida, o que Ele falou comigo através do luto do meu pai, para você entender que você é amado. Amor esse que manda você perdoar 70 vezes 7. Amor esse que, como a pastora pregou aqui não há muito tempo, te manda amar os seus inimigos. Amor esse que te constrange pela natureza pecaminosa que nós temos. Um amor que não tem inveja, um amor sob todos os julgamentos, um amor que está fora da curva, um amor que não cabe em lugar nenhum, um amor além de qualquer coisa que você possa imaginar. Então quero te dizer essa noite, que por mais que você ache que você está esquecido, em um momento de aflição, de dor ou tristeza, Deus está contigo. Deus te ama incondicionalmente. Deus quer fazer parte da sua vida. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, fiquem de pé. Vamos louvar
com todo o amor esse louvor ao Senhor. Deposite o seu coração nas mãos dele. Fala: Senhor, eis-me aqui. O Senhor conhece o que eu estou passando. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. As minhas vontades vão ficar para depois, porque essa noite eu escolhi fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor.